Batem a porta começa com uma premissa relativamente simples e vai direto ao ponto. Andrew, Eric e a filha Wen estão numa viagem de férias, numa cabaninha isolada, num lugar bonito e tranquilo. A menina tá capturando gafanhotos, se divertindo na natureza. Mas esse momento perfeito, num lugar belíssimo, logo é perturbado com a chegada de 4 estranhos. Leonard, um professor e bartender, Sabrina, uma enfermeira, Redmond, um ex-presidiário, e Adrian, uma cozinheira. A tensão do filme já começa aí, quando a gente vê que esses estranhos carregam armas. Depois de um breve conflito, com eles tendo invadido a cabana e rendido aquela família, o motivo por trás de tudo isso é explicado. Os 4 vinham recebendo visões do fim do mundo, e o papel dessa família está justamente em evitar o apocalipse. Eles têm que entrar em consenso sobre sacrificar um membro da família e depois matar ele. Se algum deles fizer isso por conta própria, não vai funcionar, e se eles se recusarem a fazer o sacrifício, a família vai viver, mas o resto do mundo não. E a partir daí, o que carrega o filme é a discussão entre a família e os 4 invasores, e o mistério sobre se aquela profecia é real ou não. Com exceção do Redmond, os invasores são todos bizarramente gentis. Eles cozinham, eles tentam argumentar que eles também não gostam daquela situação, que eles entendem como aquilo é difícil, mas que precisa ser feito. A cada dia que a família se recusa a fazer o sacrifício, um dos invasores é sacrificado e, em tese, uma praga é liberada contra a humanidade. A questão é que a cada momento o filme apresenta um indício de que aquela profecia é real, e logo em seguida apresenta um indício de que ela é falsa. Eu acho que é nesse ponto que muita gente não gosta tanto do filme, porque às vezes você olha e pensa, pô, por que tal personagem não questiona tal ponto? Ou por que os invasores revelam tal detalhe que tira a credibilidade da história deles? Eu entendo essas críticas, mas pra mim o filme se manteve interessante justamente por eu gostar dos personagens e conseguir perdoar esses detalhes. Enquanto toda essa situação se desenvolve, o filme tira tempo para mostrar alguns flashbacks sobre aquela família que ajudam a aprofundar a relação entre eles e a nossa conexão com eles. E aí é importante eu falar sobre o casal principal. O Andrew é um advogado e é bem cético, tem pavio curto. Durante o filme todo, ele é o que mais argumenta contra essa premissa apocalíptica, e um ponto importante é que depois de ter sofrido uma agressão em um bar motivada por homofobia, ele se torna um cara muito obcecado com defesa. Ele treina boxe, compra uma arma, então ele é a maior ameaça física aos invasores. Já o Eric é um pouco mais calmo, enquanto o Andrew xinga os invasores, rebate, ele tenta discutir de um jeito mais ameno, tentar acalmar a situação, convencer os invasores a pararem com aquela loucura toda. E o Eric é um cara mais religioso. Não fica claro pra mim se ele é praticante ativo de alguma religião, mas ele tem alguma fé. Então, ao longo do filme, a gente vai vendo ele sendo mais propenso a acreditar nos indícios de que a profecia é real. E bom, eu tento fazer esses vídeos sem dar tanto spoiler aqui, mas é inevitável para discutir o que é o ponto principal do filme e o que me fez curtir bastante o final. Chega um ponto em que não tem mais como negar a profecia, o mundo tá de fato acabando e agora a escolha que resta pro Andrew e pro Eric é a seguinte: sacrificar todo o mundo ou sacrificar o mundo deles. Obviamente, sacrificar a filha tá completamente fora de cogitação desde o começo, e nenhum deles quer que o outro morra. Afinal, quando eu digo sacrificar o mundo deles, é de fato sacrificar o mundo deles. O núcleo mais íntimo que a gente tem, a família ou grupos de amigos, são de fato o nosso mundo. São nessas conexões que a gente consegue ter pertencimento, contato, sentido. Então, apesar de parecer uma escolha óbvia, dá pra entender por que eles estão tão relutantes em fazer esse sacrifício. Até porque, pelo que a gente vê no filme, eles são de fato as únicas pessoas que eles têm, as únicas pessoas com quem eles podem contar. O Andrew, inclusive, argumenta que isso é completamente injusto, que eles não deviam fazer um sacrifício tão grande por um mundo que nem quer que eles existam e que quase sempre parece querer se autodestruir. Ele argumenta que a humanidade não merece ser salva, mas pro Eric a decisão já tá muito clara. O mundo pode até ser cruel, injusto, cheio de coisas ruins, mas se dá pra perceber o mal, se dá pra sofrer, se dá pra se revoltar com isso, é justamente porque tem alguma coisa boa na humanidade que vale a pena ser preservada. E apesar de ser injusto, faz sentido ali que o sacrifício seja tão grande quanto o risco.
para salvar outras famílias, outras pessoas que são tão inocentes quanto eles, para salvar a possibilidade de um futuro melhor, de salvar esses vários mundos que compõem um mundo só. Eles têm que abrir mão do deles. Sendo assim, o seu mundo morre, mas o mundo vive. Batem a Porta é dirigido e escrito pelo M. Night Shyamalan, e pra mim funciona muito bem como um filme de suspense, principalmente como um filme de drama. Eu acabei me importando bastante com os personagens, cada morte ali carrega um peso, e nenhum deles de fato merecia morrer. Até o que é mais culpado na história não é um personagem que eu acabei torcendo pra morrer, ou que eu fiquei feliz com a morte dele. Um ponto que eu acho que vale destacar no filme são as atuações. A conexão entre o Ben Aldrich, o Jonathan Groff e a Kristen Cui, que eu acredito que se pronuncie assim, é o que traz mais peso para o sacrifício do filme. E entre os invasores a gente tem o Rupert Grint, Nick Amuka Bird, Abby Quinn e o Dave Bautista, todos mandando muito bem como aquelas pessoas atormentadas por essa missão apocalíptica. Inclusive, destaque pro Dave Bautista, que todo filme que eu vejo dele, eu acho ele bacana. Batem a Porta é um filme triste, mas na minha opinião ele também é um pouco bonito. Por hoje foi isso, tchau.